agora a gente conversa sobre relacionamento conjugal. Eu convido você para participar da nossa enquete e concorrer a presentes. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor e psicanalista José Carlos Rodrigues. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Prazer todo meu, viu? Hoje o pastor está com a família nos bastidores, Sim, veio com a sim. família. Prazer receber toda a família aqui também, viu, gente? Sim. E olha, pastor, a gente vai falar sobre relacionamento conjugal. Já deixei a minha enquete, eu quero saber se as pessoas têm se separado mais. E daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor se o senhor constata isso até nas igrejas mesmo, no meio dos cristãos, se as pessoas têm se separado mais. Mas antes quero mostrar os livros que a gente vai deixar para sortear. Ó, os livros do pastor. O que a mulher espera do homem. E o outro é o joio e o trigo. Estão aí. A gente vai sortear alguns desses livros. E 3 livros a gente vai sortear. E eu sei que daqui a pouco tem lançamento do contrário, né? Que é o que o homem espera da mulher, né? Tá vendo que eu já aí? falei que essa vai ser a minha lição de casa, que eu já dei do meu marido, agora eu vou ter a minha logo, logo. Pastor, eu queria começar perguntando o seguinte. Vamos já para os tempos de hoje, para a gente entender essa mulher moderna versus essa sociedade que, na minha opinião, ficou em total desequilíbrio. Eu quero saber se o senhor concorda, porque a gente ainda não sabe como criar as crianças com a mulher no mercado de trabalho, isso é um fato. A gente pode falar, fica com a babá, fica com os pais, fica com quem quiser. Vira uma confusão muitas vezes. Você vai colocar um bebezinho na creche, o que você vai fazer? E daí essa mulher também, às vezes, protela muito para constituir uma família, porque ela está no mercado de trabalho. Às vezes ela é chefe no trabalho, ela quer ser chefe em casa, ela não sabe se ela quer ser mãe, enfim. Qual que é a sua opinião sobre a sociedade de hoje e o relacionamento conjugal? Bom, é lógico que nós precisaremos de muito tempo, né, para falar sobre tudo isso. Mas a gente pode começar de forma bem simples. Primeiro tudo mudou no século XXI, tudo é diferente. Não é? A mulher mudou como mãe, como mulher. Eu digo como mulher, eu estou falando como pessoa da mulher. Não é? Porque a mulher se entendeu mais, ela buscou mais o seu espaço. Isso é tudo muito importante. Agora, o homem parece não ter mudado. Então, o homem não acompanhou a evolução dessa mulher. Agora, nós temos uma inversão de valores no interior de cada homem, porque ele se sente tendo que acompanhar essa mulher. E aí não está fácil, porque elas caminham a passos largos, né? E a gente tem que correr bastante para tentar estar próximo. Então, esse homem está um pouco intimidado. Está meio desequilibrada a sociedade hoje. Sim, está totalmente desequilibrado, para ser bem sincero. Porque quando o homem não encontra o real papel dele e ele fica aquém, a mulher jamais vai exercer o papel que é do homem, por melhor que ela seja. A mulher entendeu qual que é o papel dela? E eu pergunto isso até porque eu vejo mulheres hoje, na minha faixa etária, eu tenho 27 anos, me casei em janeiro, mas eu vejo mulheres que não sabem se querem ou não casar, se querem ou não ter filhos, porque elas descobriram a questão profissional. E já foram algumas criadas mais voltadas para a questão profissional do que para questões domésticas. E daí, a mulher já compreendeu de fato seu papel ou ela também ainda não sabe exatamente quem ela é? Eu diria que ela compreendeu em parte. Em parte está excelente, porque nós temos uma situação mais fácil para a mulher. Eu não diria que a mulher é mais inteligente, mas ela Por que não, pastor? Não, eu não diria porque os homens estão aqui em volta, né? E lá fora alguns aguardando. Eles podem ficar bravos, né? Mas, na verdade, assim, ela é mais equilibrada, ela raciocina melhor, ela usa melhor isso e ela sabe fazer a mistura do raciocínio lógico com o emocional, que o homem não sabe. Então, o homem só usa o raciocínio lógico. Ela consegue, então, dividir os momentos que devem ser domésticos com os momentos que devem ser profissionais. Ela consegue melhor do que o homem, vamos dizer, nessa questão. Agora, a questão do relacionamento conjugal, não é que ela deveria parar um pouco mais e prestar um pouco mais de atenção naquilo que está acontecendo em volta dela. Porque, devido todo o conhecimento, todo o preparo que ela tem, ela não consegue compreender o homem na situação atual. E não compreendendo, ela exige muito. Ela quer impulsioná-lo, ela quer fazer com que ele cresça, tanto quanto ela, vamos dizer, no entendimento, no conhecimento e uma série de outras coisas. E esse homem, ele também está tentando se achar. E aí, quando ela exige, ela trava muito mais ele do que libera. Porque ele não vai conseguir andar de acordo com aquilo que ela tem de expectativa em relação a ele. Entende? Aí, ele vai tentar suprir e não vai conseguir, porque ele não tem a leitura emocional que ela tem.
Então ele vai tentar responder com o que tem. É aquela máxima, cada um dá o que tem. Você não pode dar além daquilo que você tem. Então essa mulher deveria, juntamente com seu marido, conquistar da parte dele o direito aos dois aprenderem a buscar ajuda. Por isso que a terapia, ela não é feita simplesmente para, vamos dizer, curar uma situação. Ela é feita muito mais para prevenção. Então nós analistas, nós trabalhamos com as pessoas para equilibrá-la, para colocá-la no eixo e tal. Não era para procurar só quando já tivesse com o casamento praticamente destruído. O ideal era desde sempre, né? Exato, porque daí, por exemplo, se o homem entende o papel dele, então ele faz com mais facilidade, com tranquilidade. Ele sabe o que tem que fazer. Se a mulher entende o papel dela, ela também vai desempenhar esse papel e não vai entrar naquilo que é papel dele e ele não entrará no que é o papel dela. E tem existido muito essa inversão, pastor? O senhor tem percebido isso? Muito, muito. Primeiro, por quê? Porque a mulher, ela lutou para conquistar esse espaço e ela conquistou. Agora a mulher está no mercado de trabalho, ela tem uma formação acadêmica melhor do que o homem. Então, essa mulher, por ter uma entrada financeira maior a ter, muitas vezes, do que o seu marido, então ela pensa que isso dá a ela o direito de inversão dos papéis, ou de invadir parte daquilo que é papel do homem. Então, nós temos na nossa cultura uma visão muito estranha sobre a questão de dinheiro, posição e poder. Né? Essas coisas fazem com que você abandone os princípios. Isso bagunça com a cabeça das pessoas. Exatamente. E aí nós temos uma situação que essa mulher, se ela conseguisse compreender que mesmo o sucesso dela profissional, que esse sucesso é importante para ela, é importante para a família, é importante para o esposo dela, mas não vai desonrá-lo, não vai fazer com que ele se sinta menor, não é? Porque ele dá conta de fazer o que ele sabe fazer e o que ele se preparou para fazer. Agora, o senhor falou de dinheiro e eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta. Tem que ter essa separação, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, isso aí não pode levar a uma confusão do casamento? A mulher, de repente, que ganha mais, jogar na cara do marido que ela que tem que pagar algumas contas porque ela ganha mais, isso aí não vira um problemão, pastor? Sim, com certeza, porque nós estamos num momento em que estamos fazendo a transição. Nenhum dos dois sabe lidar com isso ainda. Né? Então, muitas vezes, essa mulher que cresceu, veio de baixo, ela também agora está desfrutando de um outro momento na vida. Não é? Eu consegui alcançar, eu alcancei meus objetivos, eu alcancei meus alvos. E você? Você continua o mesmo. Entende? Aí, ela, na tentativa de trazê-lo para o mesmo nível que ela está, ela começa a usar desse artifício. Eu que faço isso, eu pago aquilo, eu compro aquilo. Não é? Então, ela não vai conseguir levá-lo para o mesmo nível. Ela vai colocá-lo numa situação sempre aquém, sempre ruim. E o que a mulher poderia fazer? Qual seria uma estratégia para a mulher fazer nesse caso? Humildade, minha querida, humildade. As mulheres precisam entender. Olha bem, mulher bonita, independente, mete medo. Então, o que elas precisam? Humildade. Desfaça essa beleza, entendeu? Desfaça esse conhecimento, desfaça essa grandeza. Não é abandonar o que tem, nem o que é, mas não usar isso como imposição. É por isso que tem muitas solteiras por aí também, né? Com certeza tem, porque os homens estão intimidados. Eles estão num canto. Eu não diria todos os homens, aí meus queridos que estão me ouvindo não vai ficar chateados, dizendo, eu não estou. Não é o seu caso, é só para quem está. Né? Então, há muitos homens solteiros também, não é, desejando ter a companhia de alguém, querendo amar alguém, mas com medo de amar. Olha bem, nós temos essa situação do homem com medo de amar e nós temos a situação inversa que é do homem com medo de ser amado. Se eu for amado, o que eu faço? O que eu vou fazer com isso? Sim, como é que eu dou conta disso? Então, e aí esse homem vai para o trabalho, procura outra coisa, lazer, e nós temos as reclamações de ambos os lados de mulheres dizendo, não tem homem, os homens não querem nada, os homens estão sem responsabilidade, só querem ficar e tal. Do outro lado, os homens dizendo, o dia que eu encontrar a mulher certa, não é? Então, a queixa é a mesma, na verdade, não é? Eu quero saber já,
que é essa mulher certa que passa pela cabeça dos homens? E eu vou deixar uma pergunta para a gente conversar daqui a pouco, que ainda tem relação com essa mulher que o senhor explana para nós, que é a mulher moderna. A gente falou um pouquinho da outra vez que o senhor veio sobre essa migração do solteiro para o casado. E daí, quando a gente fala até mesmo da questão dessa mulher independente, dessa mulher moderna, eu percebo que, por exemplo, até dividindo um pouco a minha experiência, algumas questões já foram tratadas no noivado, até mesmo questões financeiras, de começar a fazer alguma divisão. Porque quando você tem a sua renda e é totalmente independente do que você faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro, de repente, você tem que começar a dar satisfação e saber que aquele valor, de repente, ele estava planejado dentro de um orçamento para alguma coisa que se queria comprar num casamento. Para o homem ele já casa com essa visão, provavelmente. Mas para a mulher, essa visão ela é um pouco complicada. E eu queria que o senhor falasse para nós, desde quando isso tem que começar a ser tratado? Isso já deveria ser tratado desde a família? Adianta tratar isso, de repente casou e agora vai começar a ter que dividir o dinheiro? Aí o baque não é muito maior? Já o senhor explica tudo isso pra gente, tá? Tô recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor e psicanalista José Carlos Rodrigues, que está conversando com a gente sobre relacionamento conjugal. A gente deixou uma pergunta na enquete e daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio com todas as respostas que foram dadas, com os livros que o pastor José Rodrigues deixou pra nós, livros escritos por ele, muito instrutivos pra vocês também. Eu já li. Estou lendo o outro livro também que ele deu, também tem livro falando sobre os pais também, para cuidado com os filhos, enfim, muitos livros bons e instrutivos. O que você tem que responder na nossa enquete? Eu quero saber o que você tem observado sobre divórcio, as pessoas têm se divorciado mais? Você, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, inclusive as pessoas que estão na igreja. A gente quer a sua opinião, daqui a pouquinho eu volto com as respostas da enquete também, tá? E agora eu continuo conversando com o pastor José Carlos, que também é psicanalista, fala com a gente sobre relacionamento conjugal. Vamos lá, pastor, a pergunta que eu fiz sobre as mulheres e a independência que elas têm. Eu fiz sobre a questão financeira, mas sobre tudo, sobre dar satisfação, sobre fazer o que quer, voltar a hora que quer, sobre tudo isso. Qual a sua opinião? Como o senhor vê essa questão, pastor? Então, no relacionamento, na verdade, fica muito difícil, especialmente no começo, para você fazer essa mudança total na sua vida, né? Essa migração de solteiro para casado não é nada tão fácil assim de acontecer. E é um detalhe interessante que é assim, quando você faz curso de preparação de noivo, você recebe informações preciosas, interessantes para a vida, né, para o relacionamento, mas elas são informações muito mais para o seu intelecto do que qualquer outra coisa. Então, você fica com aquilo guardado, mas está fora de você, não interiorizado em você. Essas informações você vai conseguir colocar em prática algumas, outras não, mas a principal coisa que você deveria fazer ou ter num curso de noivo, por exemplo, seria a parte emocional, que é o que vai envolver de fato o relacionamento. A parte emocional da mulher, o homem ignora totalmente. Por quê? Porque ninguém ensinou para ele. Não é? Então, é isso que faz a diferença num relacionamento. A mulher se sente muitas vezes ignorada. Ela diz, eu falo para ele, mas ele não me entende. Eu peço para ele, eu choro, porque daí as lágrimas estão tentando dizer algo para ele. Mas ele só fica vendo aquilo dizendo, eu não entendo porque tudo ela chora, tudo ela sente mal, tudo. É porque ele não sabe mesmo. Então, veja bem... Ele não entende de verdade, Não né? entende de verdade. Ele é boa gente, tanto que ela se casou com ele, né? Ele é uma pessoa excelente, extraordinária. Mas ele não foi preparado para isso. Então, isso não está na concepção dele, não está na personalidade dele. E aí, ele quer o melhor, quer fazer o melhor por ela, para ela, mas ele não entende como fazer. Aí, a ajuda é importante e deve ser contínua. Ele não pode parar, fez o curso de noivo, está tudo certo. Você entra num relacionamento, você entra em algo que é, eu diria, um trabalho, entre aspas, para sempre. Em todas as fases do relacionamento nós estamos aprendendo. Não é? Imagina só, minha esposa está aqui hoje, graças a Deus, nós estamos no 30º ano de relacionamento. Não é? E sempre estamos aprendendo, nós estamos sempre precisando acrescentar alguma coisa. E a gente está sempre tendo que examinar em que ponto nós estamos para ver o que vem agora, porque o que vem de agora para frente é novo. Nós não vivemos isso ainda, então estamos aprendendo a viver. Por isso nós precisamos de ensino. Precisamos de alguém que cuide da gente, que nos oriente o que é viver isso. A nossa fase, por exemplo, agora sem filhos, o ninho vazio.
né? Nossos filhos casados. O que nós vamos fazer agora da vida? Voltaram a ser só os dois agora, né? Sim. Então, quer dizer, em cada fase você vai precisar. No relacionamento, veja bem, a questão financeira no relacionamento é um dos problemas que a gente enfrenta e uma das principais causas de divórcio, separação, está na questão financeira. Falta de planejamento, né? O casal não se entende, às vezes, quando vai planejar. Então, as prioridades dele são diferentes das prioridades dela, e aí eles colocam um cabo de guerra, definem lá e vai puxando quem vai fazer o quê, não é? E nessa questão financeira, às vezes, a desorganização, o homem, ele não quer perguntar à esposa se ele deve ou não comprar isso ou aquilo. Ele quer comprar, não é? Mas ele quer que a esposa converse com ele quando for comprar alguma coisa. E ela não quer viver isso que os nossos pais viveram. Ela quer viver o século XXI, onde tudo é compartilhado, né? E aí, acontecendo dessa maneira, um ou outro vai se sentindo ofendido dentro do relacionamento. Porque às vezes, por menor que seja a coisa que o marido compre, porque ele vai dizer o seguinte, não, quando a gente for comprar algo como um carro, alguma coisa, a gente conversa, mas eu vi algo que eu gostei na rua e comprei, custou R$100, R$200, não preciso falar com você sobre isso. Sim, se eles tiverem combinado isso, sim, não precisa. Se tiver no relacionamento deles uma definição que um valor de R$500 para baixo, você tem liberdade, tá, eu também tenho liberdade, tudo certo, mas eles não combinaram isso. Então, qualquer valor que ele quiser investir, eles precisam conversar a respeito. Não é? Então, essa questão financeira é uma questão seríssima. Agora, eu creio, a gente não tem nenhum dado científico, nenhuma pesquisa em cima disso, mas eu creio que os maiores problemas que nós temos no relacionamento conjugal não está definitivamente no relacionamento em si. Ok? Os problemas maiores que nós temos vêm de fora ou vêm com um dos cônjuges ou com os dois. Como assim? Explica pra gente. Então, quando eles se casam, eles já estão com esses problemas. Então, eles levam para o relacionamento aquilo que são situações, traumas. Isso desde questões pessoais vividas na infância até questões com outros relacionamentos, por exemplo? Também, exatamente. Então, quando chega os dois, eles estão de alguma forma feridos e machucados e armados. E aí tem áreas que você não pode falar sobre ela. Você não pode tocar nesse assunto. Por favor, a gente pode conversar sobre tudo menos isso. Ou não me fale isso. Porque meu pai me falava assim. Porque minha mãe falava assim comigo. Então não fale isso jamais novamente. Entende? Então essas coisas que estão no relacionamento, que não fazem parte desse relacionamento. E daí é muito mais difícil resolver, porque você não pode falar sobre isso, né? Sim. E aí, dentro dessa questão, que eu digo o seguinte, que as igrejas, os lugares que as pessoas desejam ajudar de fato, fazer algo em favor de relacionamento e casamento, só precisa se preparar, é muito fácil. Dá para fazer, dá para ajudar. Alguns problemas, algumas questões são tão pequenas, mas se ela não é vista, se ela não é detectada, você não pode dar o remédio certo, entende? E aí essa coisa fica indo e voltando o tempo inteiro, nós voltamos sempre nas mesmas coisas. É como tratar a ferida, você trata o que a pessoa está sentindo, o sintoma, mas você não tratou a causa, vai voltar. Vai voltar, exatamente. Agora, eu preciso fazer, até já que o senhor abriu esse leque para a gente estar falando sobre isso, eu preciso perguntar. As igrejas muitas vezes não estão preparadas. E daí, a igreja ainda tem, de certa forma, eu percebo isso, daí eu não estou falando de uma denominação específica, eu estou falando da igreja de um modo geral, um certo preconceito em indicar. Procure um psicólogo, procure um psicanalista, procure um psiquiatra. E a pergunta que eu faço eu sei que na hora de instruir, o ideal é instruirmos sempre a irem em psicólogos ou psicanalistas, psiquiatras que sejam evangélicos, eu sei que isso faz muita diferença. Mas a gente deve instruir, não deve, pastor? Sim. Deve e sem medo, porque também mesmo o psicanalista e o psicólogo não evangélico, ele tem sofrido nessas décadas para cá
uma mudança. Você vê, a maioria dos psicólogos e psicanalistas, eles também agora estudam a Bíblia. Prezam pela família, Prezam pela vários família, aqui que não são evangélicos. Por quê? Porque eles vão lidar com todo tipo de pessoas. Eles não precisam exatamente ser evangélico para conhecer a Bíblia e os valores dos evangélicos ou os valores dos católicos. Eles têm um entendimento e eles são formados, são profissionais que estão capacitados a instruir e orientar pessoas de qualquer segmento. O detalhe é, por exemplo, a questão da fé. Né? Como Freud se declarou ateu, então todo mundo pensa que o ateísmo entra dentro da visão da psicologia ou da psicanálise. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, por quê? Porque nós não tratamos a questão de fé nessa situação, nós tratamos o que tem que ser tratado. Não se trata de religiosidade, não é? Então, a religiosidade você pratica no seu particular. Então eu pratico porque eu quero praticar, meu colega não quer praticar, não tem problema, mas não influencia em absolutamente nada na profissão. Né? Então, essa profissão tem ética, então a pessoa, por exemplo, que vai ser atendida por um profissional, o profissional não vai tirar dela a crença, a fé que ela tem, muito pelo contrário, às vezes ele vai usar essa fé em favor da terapia. Ok? Então eles têm responsabilidade e tem ética. Isso as pessoas podem ficar tranquilas. Agora, querendo procurar um profissional evangélico, ótimo, também não teria problema nenhum. Mas se não for evangélico, esse profissional, ele tem a responsabilidade, a hombridade, ele tem a ética profissional e ele vai dar um atendimento sem interferência na questão da religião, da crença, ou dos valores que essa pessoa tem. Agora, pastor, como o senhor fala em prevenção, seria ideal que todos os casais fizessem, passassem por psicanalistas, por psicólogos? Todos os casais, antes de se casar. Antes de se casar, depois continuamente. Por quê? É porque a vida muda, nós mudamos. Nós estamos em plena mudança o tempo inteiro, em todas as situações. Então, nós precisamos de adaptação o tempo inteiro. E aí, olha bem, quem parou para estudar comportamento humano e essa situação de mudança, os transtornos, uma série de coisas que ocorrem no ser humano? E esses profissionais? Esses profissionais. E eles, especialmente no Brasil, eles ficam para remediar e não para prevenir. Sabe? Quando o ideal é o contrário. Sim. Então, quando acontece uma bomba, estourou alguma coisa, corre no analista, corre no especialista, corre no psicólogo. Não deveria ser assim. Porque se a gente começa antes, em todo e qualquer tratamento que a pessoa precisa fazer, se a doença é descoberta antes, tem uma facilidade maior para se curar. Né? Quando você pega uma pessoa traumatizada e você trata as neuras, os problemas que ela tem, desde o começo, você tem uma chance maior de fazer com que essa pessoa ela volte para o seu eixo e ela consiga caminhar, consiga viver de forma bacana, legal. No relacionamento conjugal, as pessoas precisam aprender a suportar umas às outras. Não é? Isso tem que aprender, você não nasce sabendo. Então você tem que saber como essa pessoa que eu amo funciona. O que eu faria para que ela se sentisse melhor? Então eu preciso tentar fazer isso. Agora a recíproca é verdadeira. O companheiro, a companheira vai fazer a mesma coisa. Eu tento... E aí isso toca no seguinte tema, que é egoísmo, né? Porque muitas vezes dentro da relação a gente quer tanto ser feliz que a gente não se preocupa em como a gente está fazendo com que o outro se sinta com as nossas atitudes também, Sim, né? Exatamente. E isso é importante, porque muitas vezes essa minha atitude, ela me faz bem. Isso é questão do egoísmo. Não faz bem ao outro. Mas não faz bem ao outro. Muita coisa para perguntar ainda, pastor. E na volta também, ó, eu não esqueci, tá aqui separado qual que é a mulher certa, o que os homens tanto esperam, viu? Deixei separado para daqui a pouquinho, que é a pergunta de muitas mulheres. E daqui a pouco também a gente vai para enquete. Eu sei que você deixou sua pergunta, a produção já vai separar, inclusive as pessoas que vão ganhar livros também. A gente está falando sobre relacionamento conjugal com o pastor José Carlos Rodrigues, que é pastor e psicanalista. A gente já continua, tá, pastor? Pastor José Carlos, o que é que os homens esperam das mulheres? Qual que é a mulher certa que os homens esperam? Essa pergunta é muito boa.
Ah, é? Tem resposta? Sim, fácil? Sim, ela é muito tranquila. E se fosse o contrário, seria mais difícil ter uma resposta. Seria muito mais difícil, mas essa pergunta é fácil. O que os homens esperam de uma mulher? O quê? Que ela seja linda, cheirosa, maravilhosa, especial, completa. Perfeita, de preferência. Que venha com 2 filhos já, para ele não ter problema. Entendeu? Brincadeira. Nada disso. Então, o homem espera uma mulher realmente completa, mas não. Ele precisa que a mulher ela tenha algo que ela necessite de algo que ele possa oferecer. Então, eu estou tentando trocar em miúdos aqui para que os homens entendam. E a mulher também. Uma mulher completa, ela desestrutura o homem. Ela deixa esse homem sem saber o que fazer. Sabe? Tem uma falta em nós que no meu caso, tem algo que eu preciso do meu marido em vários momentos para resolver, que sozinho eu sei que eu não consigo. É isso, né? É isso, mas é isso dentro de uma visão emocional. Dentro de sentimentos. Por exemplo... No dia a dia, então, no dia a dia. O homem que sabe o momento certo, vamos supor, ele percebeu que você está com frio e ele ofereceu o casaco, colocou sobre você. Se isso é real, e se era um sentimento que você tinha, uma necessidade, que nem você mesmo havia percebido, que você estava com frio a ponto de necessitar disso, e ele se antecipou, ele tirou o casaco, colocou sobre você, esse homem é importante, ele é interessante. Por quê? Porque ele tem percepção, ele sabe o que eu sinto, sabe o momento certo de agir. Então, ok, ele está te completando. E você diz, espera aí, eu tenho um companheiro, eu tenho um amigo, alguém que me entende. Agora, eu estou citando casaco para ele entender tantas outras coisas. Há um momento certo para tudo. Não é? Se o homem sabe suprir a necessidade sentimental da sua esposa... E de forma antecipada, pelo que você está falando. Não só na hora que ela já está desesperada, chorando, pedindo, por favor, me enxerga, né? Sim, antecipada, exatamente. Ele chega e responde aquilo que ela não perguntou com os lábios, não é? Ela perguntou com o coração, com a mente, com o seu sentimento. Então, não é muito fácil para o homem ter essa percepção, mas seria interessantíssimo que ele tivesse. Agora, se a mulher demonstra o tempo inteiro que ela não tem necessidade, que ela não precisa, que ela está completa, que ela está realizada, que ele na vida dela é apenas mais uma coisa, então esse homem ele não tem o porquê estar nesse relacionamento. Ele é uma coisa qualquer ali. Então, só que a mulher, o que acontece? Ela sente a necessidade, mas ela não demonstra, ela não sabe demonstrar. Ou se ela demonstra e esse homem não percebe, porque a forma de demonstrar, a linguagem que ela está usando para demonstrar, faz com que ele não tenha essa percepção, então com o tempo ela desiste. Pastor, eu tenho que encerrar, mas eu preciso ver a enquete, ainda tenho mais pergunta para fazer. Vamos para a enquete já rapidinho? Não vai dar para a gente ler tudo, então o Thiago escolheu uma resposta para a gente ler, que é da Sônia, e ela fala assim: quanto à enquete, por que os casais estão se separando mais hoje? Isso acontece porque casam-se sem conhecerem verdadeiramente e sem saber qual o papel de cada um no casamento. E principalmente por não colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Quando o casal se conhece verdadeiramente, buscam a união, o equilíbrio e o bem um do outro acima do próprio. Mas se não houver maturidade, o amor ágape de ambas as partes, o casamento jamais dará certo. A maioria das pessoas, Thiago, disse que as pessoas estão se divorciando. Foi essa a resposta final da nossa enquete. Eu tenho já que encerrar, pastor, mas eu preciso perguntar para o senhor. Gente, domingo à noite você vai conferir no Temas Bíblicos. A gente vai poder explanar mais tempo sobre esse assunto, porque infelizmente aqui não dá, mas eu vou entrevistá-lo também no programa Consulta Doutor Temas Bíblicos. Pastor, os casais têm se separado mais, até mesmo no meio cristão? Isso tem acontecido? Sim, tem separado muito mais, devido também o esclarecimento, né, o conhecimento. As pessoas essa é a principal causa mesmo. Sim, as pessoas estão sabendo mais, né, como quer ser tratado, ser tratada. A mulher, ela se libertou daquele fardo que ela carregava, de que ela tinha que manter o casamento, né? Então, eles estão se divorciando mais. Mas eu diria o seguinte: o divórcio está crescendo mais, mas por falta da intervenção da igreja em si, e da sociedade.
Porque as pessoas não estão divorciando ou se divorciando porque elas querem se divorciar. Esse divórcio está acontecendo porque está faltando solução. Aí a igreja se encolheu, quando se trata de divórcio, por exemplo, essa palavra dentro da igreja ela é proibida. Ninguém pode tocar nesse assunto, porque aqui nós pensamos assim o assado. Mas a igreja está tendo que conviver com o divorciado diariamente lá dentro. Não é? Porque ele não tem para onde ir, ou ela não tem para onde ir, vai para a igreja, precisa da igreja. Então, o que nós precisávamos é lançar mão daquilo que Deus nos deu de entendimento e instruir, orientar, preparar. Nós lutamos contra o divórcio, mas caso ele aconteça, eu vou cuidar desse divorciado e vou saber o que fazer com ele. E o pastor falou algo que é muito importante, eu sei que eu tenho que encerrar, mas as pessoas descobriram como elas querem e não querem ser tratadas, mas aí você vai lá e separa e pronto, não faz nada, não luta pelo seu casamento, tá tudo muito full time pro meu gosto. E ó, vou fazer várias perguntas desse jeito aí, muito mais do Temas Bíblicos, então, 9 horas da noite você já vai conferir nesse domingo Temas Bíblicos com o pastor José Carlos Rodrigues. Vou poder explanar mais sobre esses assuntos com ele, porque aqui no nosso programa, infelizmente, o tempo acabou. Quem quiser entrar em contato, site www.estaçãodafamilia.com.br, sem cedilha e sem acento, sem o tio, www.estacãodafamilia.com.br, e-mail contato@estacãodafamilia.com.br, telefones 0 operadora 37 3691 8317 e 0 operadora 37 9198 0971. 3691 8317 e 9198 0971. Os dois telefones são 0 operadora 37. Quem quiser entrar em contato, pastor, o senhor também vai nas igrejas pelo Brasil todo, né? Sim, nós estamos à disposição para atender qualquer necessidade da igreja. Nós trabalhamos com treinamento. A gente treina os líderes da igreja e esses líderes, eles que colocam aqueles princípios para os casais, adolescentes, jovens, ok? Então esse é o nosso trabalho. E aí a igreja querendo é só nos contactar, nós nos deslocamos para lá com a nossa equipe e treinamos a equipe deles. E o nosso programa quer sempre que o senhor estiver por aqui, tá, pastor? Muito obrigada, prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Obrigada a toda a família que está aqui hoje também, tá?